Maimônides escreveu tanto sobre a lei judaica em hebraico, quanto sobre o pensamento aristotélico em árabe. Em ambas as áreas, uma de suas principais preocupações foi evitar a antropomorfização de Deus, ou seja, pensar em Deus como se fosse um ser humano. Para Maimônides, o pior erro de todos era interpretar a Torá como uma verdade literal e pensar em Deus como algo corpóreo. Qualquer um que pensasse isso, ele dizia, devia ser excluído da comunidade judaica. Mas, no Guia dos Perplexos, Maimônides levou essa ideia até o limite, desenvolvendo um ramo do pensamento conhecido como teologia negativa. Ela já existia na teologia cristã e focava na descrição de Deus apenas em termos daquilo que ele não é. Deus, afirmava Maimônides, não tem atributos. Não podemos dizer com exatidão que Deus é bom ou poderoso. Isso ocorre porque um atributo só pode ser acidental, ou seja, passível de mudança, ou essencial. Um dos meus atributos acidentais, por exemplo, é que eu estou sentado. Outros são meu cabelo grisalho e meu nariz longo. Mas eu ainda seria o que essencialmente sou mesmo que estivesse em pé, tivesse cabelos ruivos e o nariz arrebitado. Ser humano, isto é, ser um animal racional e mortal, é meu atributo essencial. Ele me define. Em geral, aceita-se que Deus não tem atributos acidentais porque é imutável. Para Maimônides, Deus também não podia ter qualquer atributo essencial porque isso seria definidor, e Deus não pode ser definido. Então, Deus não tem atributos. Maimônides afirmava que podemos dizer coisas sobre Deus, mas que elas devem ser compreendidas como referências aos atos de Deus e não ao ser de Deus. A maior parte das discussões na Torá deve ser entendida deste modo. Então, quando nos dizem que Deus é um Criador, devemos entender isso como uma afirmação sobre o que Deus faz, em vez do tipo de coisa que Deus é. Se considerarmos a sentença John é escritor, normalmente podemos entender o significado de que ser escritor é a profissão de John. Mas Maimônides nos convida a considerar apenas o que foi feito. Nesse exemplo, John escreveu palavras. A escrita foi obra de John, mas ele não nos conta nada sobre ele. Maimônides também aceitava que afirmações atribuindo qualidades a Deus podem ser compreendidas se interpretadas como negativas duplas. Deus é poderoso, por exemplo, devia ser interpretado com o significado de que Deus não é impotente. Imagine um jogo em que penso algo e lhe conto apenas o que esse algo não é. Não é grande, não é vermelho, até você adivinhar. A diferença no caso de Deus é que temos apenas as negações a nos guiar. Não podemos dizer o que Deus é, em nenhuma forma. Pensar não dói.